Bom dia a todas e a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a este webinar dedicado ao ecossistema das duas rodas e às oportunidades de inovação e desenvolvimento para o setor. Este webinar integra o projeto AM2R, Agenda Mobilizadora para a Inovação Empresarial do setor das duas rodas. Entretanto, convidamos todos os participantes a colocarem as suas questões no chat ao longo da sessão, que serão respondidas no momento de perguntas e respostas no final. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. E para iniciar esta sessão, temos connosco Pedro Araújo, CEO da Polispor Plásticos, líder do consórcio do projeto AM2R. Convido então Pedro Araújo a fazer a intervenção de abertura. Bom dia a todos. É um grande prazer dar-vos as boas-vindas a este webinar dedicado ao tema Inovação e Estratégia no setor das duas rodas. O setor das duas rodas está hoje no centro de uma transformação global da mobilidade. No mundo que procura soluções mais sustentáveis, mais eficientes e mais inteligentes, a bicicleta e a mobilidade em duas rodas deixaram de ser apenas um meio de transporte alternativo. Passaram a ser parte da solução para as cidades e para a mobilidade do futuro. E é que, exatamente por isso, que discutir inovação, estratégia e competitividade neste setor é hoje mais relevante do que nunca. Antes de mais, gostaria de agradecer a presença de todos os participantes deste evento. Temos aqui representantes da indústria, centros tecnológicos, universidades, clusters e várias entidades que trabalham diariamente para desenvolver e fortalecer este setor em Portugal. Gostaria também de dirigir um agradecimento ao nosso convidado internacional, Jacques Lovell. Thank you very much for joining us today and for sharing your perspective with us. Your presence here is extremely valuable to connect the Portuguese two-wheels ecosystem with a broader European and international context. A sua participação certamente enriquecerá muito esta discussão. Este webinar enquadra-se no âmbito do AM2R, Agenda Mobilizadora para a Inovação Empresarial do setor das duas rodas. O AM2R representa um projeto estruturante para o setor em Portugal. Reúne empresas, centros de investigação, universidades e várias entidades do sistema científico e tecnológico com um objetivo muito claro: reforçar a inovação, acelerar o desenvolvimento tecnológico e aumentar a competitividade internacional da indústria portuguesa das duas rodas. Estamos a falar de projetos que abrangem áreas fundamentais como a mobilidade elétrica, o desenvolvimento de novos materiais, a digitalização industrial, novos conceitos de mobilidade, sustentabilidade e economia circular. Mais do que um conjunto de iniciativas isoladas, o AM2R representa uma visão integrada para o futuro do setor. Hoje Portugal tem um posicionamento muito relevante no panorama europeu das duas rodas. Nos últimos anos, o país consolidou-se como um dos maiores centros de produção de bicicletas na Europa. Mas, mais importante ainda, é a evolução do setor em termos de capacidade tecnológica. Hoje, o cluster português integra fabricantes de bicicletas e componentes,
empresas altamente especializadas em engenharia e produção, centros tecnológicos, universidades, uma cadeia de valor cada vez mais completa. Isto significa que Portugal deixou de ser apenas um produtor. Hoje somos cada vez mais um polo industrial e tecnológico relevante neste setor à escala europeia. Neste contexto, o BIC Inove assume um papel fundamental. O BIC Inove foi criado precisamente para reforçar a capacidade de inovação do setor. Funciona como uma plataforma de ligação entre indústria, investigação, desenvolvimento tecnológico. Antes das suas competências em engenharia, testes, certificação e desenvolvimento de novos materiais e tecnologias, o BIC9 contribui para acelerar a inovação e apoiar as empresas portuguesas na criação de produtos cada vez mais competitivos. Num setor cada vez mais tecnológico, infraestruturas deste tipo são essenciais para sustentar o crescimento e evolução da indústria. Outro elemento-chave deste ecossistema é a iniciativa Portugal Bike Value. Esta plataforma tem desempenhado um papel muito importante na afirmação internacional do setor. Portanto, através do Portugal Bike Value, conseguimos promover o cluster nacional, dar visibilidade às empresas portuguesas e reforçar a imagem de Portugal como um dos principais hubs industriais das duas rodas na Europa. Hoje, quando se fala do setor das bicicletas na Europa, Portugal está claramente no mapa, de uma forma muito destacada. E isso resulta de um trabalho conjunto de muitas empresas e instituições ao longo dos últimos anos. É precisamente neste contexto que surge este webinar. O objetivo desta sessão é promover uma reflexão sobre o presente do setor, os desafios tecnológicos que enfrentamos, as oportunidades de inovação e as formas como podemos reforçar a competitividade da indústria portuguesa no contexto global. Reunimos hoje um conjunto de especialistas e representantes de diferentes áreas do ecossistema que certamente irão trazer perspectivas muito relevantes para esta discussão. Portanto, iniciativas como estas são fundamentais para a cooperação, para partilhar o conhecimento e continuar a desenvolver o setor das duas rodas em Portugal. Desejo a todos uma excelente sessão. Muito obrigado. Obrigada pelo excelente enquadramento e intervenção. E passamos agora a dar início ao primeiro momento desta sessão, dedicado ao tema o ecossistema das duas rodas, presente e futuro. E para isso temos connosco Jacques Louvel, Industry Manager da European Cycling Industries, organização que representa a indústria europeia da bicicleta. Recordo mais uma vez que podem ir colocando as vossas questões no chat, que serão recolhidas para o momento de perguntas e respostas no final. Como a intervenção será feita em inglês, permitam-me fazer também uma breve introdução do Jacques em inglês. We are very pleased to welcome Jacques Louvel, Industry Manager at European Cycling Industries. Jacques will share with us his perspective on the current state of the bicycle ecosystem and the opportunities and challenges facing the sector in Europe. This conversation
will be moderated by José Miguel Santos, Chief Technology Officer at HFA. José Miguel, please go ahead. Thank you. Thank you very much for the introduction. Jack, it's a pleasure to have you with us today. Thank you for joining this session and for sharing your perspective with us. The European cycling sector is currently going through a very interesting period, just as Pedro has mentioned in this introduction, with important developments in industry, in mobility, in innovation. And Portugal is particularly have been increasing relevance in the European bicycle ecosystem. Absolutely. So to start this conversation, I would like to begin with a broader question. So Portugal has become one of the largest bicycle producers in Europe in recent years. From your perspective, how would you describe the current state of Portuguese two-wheel sector today? What factors have been most important in enabling this growth? Yeah, thanks, Jose. I mean, I've been with European Cycling Industries now and following this industry closely for almost 4 years. So I'm on a very steep learning curve. And I'd say that what I've observed in Portugal is really a lot of inspiration from my work because, one of the topics we address frequently in Brussels is where do we make bikes and can we make bikes in Europe? And that's where Portugal gives us a very strong message to give that bikes can be made in Europe. They can be made. It's the assembly side of things, but there's also the growing development of component manufacturing there. So the goal to create a complete ecosystem. And I think, people in Brussels are often surprised not just to learn that Portugal is the leading producer of bikes in Europe, but that Portugal is also an export economy for bikes, so that people often see the bicycle ecosystem as somewhere where we're mainly importing products from the rest of the world, which is true. But the Portuguese ecosystem gives us the possibility to say it is possible to make bikes in Europe. But it also shows us how you do it, because it's not just a question of deciding that you want to set up a factory and start making bikes. What we've observed in Portugal is there's much more to it. There's been a vision, there's been a strategy, there's been the development of a whole industrial cluster approach that's made this possible. And that's where things get really interesting, and where the Portuguese ecosystem doesn't just allow us in Brussels to say, there is this potential to produce bikes in Europe, but also see a playbook that other actors can observe, can take into consideration, and see that, you don't just make bikes by mistake. You make them because you have a strategy, you have a vision, you are bringing an industrial cluster that itself can channel synergies across the local ecosystem. It can foster innovation faster. And the fact that we're sitting here today in a webinar that's sponsored by the European Union shows also that it's a great way of channeling EU funding towards industrial innovation and development. And that, for me, from a policy perspective, is very interesting, because a lot of the industrial policy we're looking into revolves around how can we channel funds such as the Recovery and Resilience Fund towards producing, well, let's say, the mobility goods of the future. Yeah. In fact, innovation is becoming a major driver for competitiveness in this sector of cycling. And what kind of innovation do you see shaping the future in the industry? The technology innovation, but maybe also digital integration, smart mobilities, and new business models like renting or leasing or sharing bikes. What is your perspective? Well, the breadth of innovation and the potential to innovate is fairly unbelievable in this sector. And I'd say that the tipping point has really started when the bike, it remains a great leisure and sports instrument, but it's become an everyday mobility device. And that's really, I think, where the core innovation potential lies today.
Obviously, you can continue innovating like this industry has already done on the bike and its components itself and their performance and so on. But a lot of the innovation now goes towards just making the bike this everyday mobility device we see. And I'd say one key aspect is, for example, innovation on making the bike more accessible financially to people. And there we've seen, on the one hand, I'd say one thing that one growing market we've seen, in particularly in Belgium and Germany, is that the bike leasing market, which is itself, you could say, a form of fiscal and social employment innovation tool, because through the employment contracts, employees are getting access to bikes at a much lower price. Another development I find particularly interesting in that affordability space is the development of a structured second-hand market for bikes as well, which we've seen develop with some companies really growing very fast in this space. Funnily enough, the bike leasing aspect and the second-hand market bike aspect have an interconnection, because the bike leasing channel creates very well refurbished, market-ready second-hand bikes ready to cross-fertilize this ecosystem. But that's just one side of things. I mean, when we look at digital innovation, there's actually innovation that's being pushed on the sector, you could say, by regulation. That would be the whole product passport approach. We see it today in what's known as the EU battery regulation, which is going to require us to, through a QR code, be able to scan the batteries on e-bikes as well as batteries on a lot of other devices, and from that QR code obtain a lot of data about the life cycle of the battery, as well as various repairs that are being made to it and so on. And I think that might be a regulatory development that's pushed onto the sector, but it offers a lot of possibilities to develop this product passport approach more extensively to cover the bike and its components in general, for example. And when we look at that, we see that there are companies developing and taking this data that we get from the bike to develop new business models. For example, you might have heard of a company called Bikefolder, there's a company called Bike Matrix. These are all companies that are sourcing digital information about the bike to facilitate repairs, to facilitate sales, to facilitate a lot of other things for the end user. Then when it comes to the e-bike in itself as a normal mobility device for everyday mobility, there's tremendous innovation happening there. Innovation that we sometimes there have to be cautious about, because there is quite a discussion happening about how we set the standards for the e-bike of the future. And we need to set the right balance between having scope for innovation and performance, but at the same time make sure that the e-bike remains comparable to a bike in the way it's used. I could go on about innovation in various fields for a long time. You could also look at tourism, where there's a lot going on right now. You could look at the bike sharing services. It's been quite fortunate that as ECI we bring together the world of manufacturing and services, and we can often look at the synergies between these two worlds. So this are a lot of initiatives that potentiate the use of the bike. What do you think the industry, other than these ones that you just mentioned, the industry, the governments, or the cities, how they can promote the use of bikes more and more? Oh, one thing will always be part of our key messages, and that's more infrastructure. I mean, what cities and politicians can do, the first thing is address the barriers to why people don't cycle. And the main barrier is a perception of lack of safety, and that is addressed with separate cycling infrastructure. Where you have separate cycling infrastructure, there are more cyclists appearing, and we're often told, is it
what happens first, the cyclists or the infrastructure? Well, it's a bit of both, but without the infrastructure, the shift doesn't happen. So that really is a really important part of things. I'd say then, and I already mentioned, it's making the bike more affordable. And I already mentioned the bike leasing model or second-hand bikes, but there's also the excellent example of VAT reductions on the bike sales that we've, it's one thing, a measure that's been set out in Portugal. Another is social leasing, and that's something we've seen, for example, in France and Paris, where the purchase of the bike is subsidized, typically by governments or by local players that really help people with lower revenue get access to the bike. Then there are a number of other things, there's so many things cities can do or local authorities, national authorities can do. Another key issue is bike theft. Bike theft is often something that turns people away from cycling. Their cities can set up good cycling parking, secure cycle parking spots, for example. And we've got examples again in France where the government set up a bike marking system to be able to identify the ownership of bikes, so that if a bike is identified as stolen, it can be brought back to its rightful owner and create a tracking system. There's so much I could do. I mean, there might need to rechannel me here a bit, Jose, because in terms of infrastructure, financial access, preventing bike theft, and there are many more things as well. Okay. But there are also threats in this. So beyond this technology and marketing developments, the bicycle industry is also facing broader challenges, just like this geopolitical tensions that we are having currently, the supply chain disruptions, and the issue of illegal and not compliant bicycles that we talked yesterday, entering the market, and of course affecting the sales of other bicycles. Absolutely. How these factors are affecting the European cycling industry, and what should be done to address them? What can we do to address this? Well, this decade is one of major shifts, and we started off with a major pandemic that created a sudden boom for cycling, and that was quickly followed up with major geopolitical tensions that have created major disruptions in the supply chain, but not just the supply chain, also people's capacity to purchase bikes. And I mean, what we've seen from the aggression of Russia in Ukraine, and now the developments that we see in the Middle East, this is, of course, undermining the global supply chain, the capacity to ship bikes over to Europe. It's having effects on energy prices. It's having effects on containers and the price of containers coming to Europe. And it's also affecting the everyday consumer's willingness to engage in purchasing bicycles. I mean, the thing is with the bike is purchasing a bike does, for many, revolve around having expendable income. And you have more expendable income in times where you're certain about your future. And the geopolitical tensions have obviously pushed people more to save or barely have enough money to put money aside. So there's been that aspect that's very much linked to the fact that we've seen a drop in demand over these past few years, or rather, I should say, a stabilization of demand, which didn't align with the boom we had during the 2020 to 2022 period. So that's really been at the heart of some of the difficulties the bicycle industry's encountered recently, the geopolitical tensions and the effect it's had on offer and demand. This is also on the other side. If people have to save, maybe they can change the way they travel from the car to the bicycle in some cases, because most of the people do short distances, and
they can use the bike instead of the car. Yeah, well, we've seen that shift these five last years, but that shift also needs to be enabled by public policies like infrastructure, like better access to the bikes. And we also see that governments do not have really any funds available right now, or struggle to find the funds available to make these policies happen, because a lot of things are being channeled, at least from a European perspective. You know, we've gone from a lot of focus on supporting industry and mobility, but now the shift has happened towards defense industry and defense mobility, for example. So it's also a question of governments being able to put the funding where it matters. And I'd say, you know, when it comes to investing in cycle infrastructure, governments may say that's a nice to have facing the geopolitical tensions we have today, but in fact, it's developing a lot of solutions to help then save money for governments, because there are a lot of benefits on things then, such as public health, for example, that are linked to more cycling. And there's also the impact it would have, for example, on the energy, on energy prices, on the demand for energy. More people cycling reduces the need for fossil fuels, simply put. So that's also a response from cycling to the geopolitical tensions we see today. So what other trends are shaping this sector, both in Europe and globally, both in terms of technology, the way we use the bikes, the way we sold, and the way we produce the bikes? What are the main trends, the key trends on this? Wow. Well, some things I haven't touched upon maybe are, I mean, we've seen the bicycle as, let's say, a source of data about the bicycle and its source itself. But when the bicycle and someone's riding a bicycle around town, the bike can become really an instrument to capture a lot of information and a lot of data. So I think we're going to see a lot more sensors on bikes, for example. There are lights that are going to identify problems in the road that can then be used to inform public authorities. A number of digital sensors on bikes that are going to help interact with a future traffic environment where a lot of cars themselves are full of sensors and perhaps not even driven by a human. But I think looking at the bike as itself, when it's moving around town, something that can capture data about the environment around it is another really interesting trend. On the one hand, it informs governments better about what they can do to improve infrastructure, find potential collision courses on the roads, dangerous spots, areas where it would be best to develop the infrastructure over others. And on the other, I'd say one of the major gaps we have in this industry is often capturing data about where bikes are ridden, how they're ridden, how often, how frequently, by who, and being able to capture that kind of data from the bike can then help us come to politicians, say more people are riding bikes here. When you build infrastructure, it creates more riders, and these are the proof points. So create a system where the data is really validating the policy decisions. Because what I've often found is that when we have better data about the bike industry, about the way bikes are ridden, it makes the case practically always for more cycling. Yeah. Now, going a little bit to ECI, what role does the European cycle industries play in supporting the development of the cycle ecosystem in Europe? Well, I've been working in public affairs for about 20 years, and I've always looked at public affairs as a way of developing markets and developing businesses. It's also a way of protecting and defending businesses, but I like to play the offense. And I think this is something that struck me actually in working with the cycling industry for 4 years, is that
the realization that public policy develops the market is fairly recent, at least the way I see it, insofar as we've only seen this boom of cycling thanks to more infrastructure over the past decade, and it's generating a lot of interest from that perspective. So, what we're really trying to do at the level of European cycling industries is create these opportunities for the bike industry through policy. And that's gone a lot through calling for more infrastructure. You might have heard of the EU Declaration on Cycling, which was adopted a year and a half ago. It's really a set menu of what policy can do to grow cycling at European level, at national level, at regional level, at local level. And it highlights not just infrastructure, but addressing the various pain points there are that might dissuade people from cycling. Mentioned bike theft earlier. The declaration also talks about the affordability of cycling, and it also talks about the need to develop a world-class cycling industry and develop more data about the sector. And I'd say the EU Declaration on Cycling really creates an action plan for what we're going to be doing next at European cycling industries in terms of developing the market and creating growth. And I think the emphasis there is in there on capturing better data about the sector, channeling more funding towards the bike industry and bike usage in every sort of government portfolio is an important part there. Then there's also an important defensive aspect, I'd say. Right now we're seeing a huge issue in Europe with illegal bikes coming into the market, bikes that do not meet the European production standards. I think there's an area where we engage with the European Union to draw attention to this problem and try to counter it, because these illegal bikes are a massive pain point. And I think the problem's less prevalent in Portugal, but in very, what countries where cycling is very widespread, like the Netherlands, there is a big issue right now with illegal bikes hitting the market. And in what points they are considered to be illegal? So for a host of reasons, it can be because they're circumventing anti-dumping duties and entering the market through different channels than they should. They also typically don't meet the EU e-bike standards. The EU e-bike standard makes sure that the speed is limited at 25 an hour. Quite frequently, these bikes don't meet this standard and go faster. And because they go faster, then they create a security problem for local residents. And they create bad public opinion, bad press, bad opinions about those bikes. So there really is a massive problem with that we're seeing growing in the Netherlands. So we're going to be engaging much stronger with the EU to draw attention to this problem. And just on the regulatory side as well, ECI has recently brought together two industry associations that were in Brussels, Cycling Industries Europe and CONEBI. And with the work of CONEBI, which was working with a lot of national associations like ABIMOTA, we're going to be now focusing a lot on the regulatory and technical aspects of the bike. So preserving this status, the EPAC has this EPAC limited at 25 an hour, making sure that it remains recognized as a bicycle and stays out of type approval procedures. I think that's a critical point to continue growing the e-bike segment. So there is this policy engagement, which I'd say is our core role at ECI, whether it's trying to grow the market, protect the market, ensure the standards and the regulations are right. But it expands beyond that. I mean, we can't just advocate things without regular dialogue with the industry, with companies. And the discussion we witness from the companies, from the national associations when we engage with them, I'd say something that informs us as people who speak to policymakers, but it also allows the companies and the national associations to learn from each other. And I'd say that's a very important
aspect of ECI as well. It's that a lot of companies can discover best practices, learn from developments in new markets, and be on top of things, basically. And thirdly, I mean, we like to act as well in the context of projects. And in that regard, we're happy to support projects that are run by companies, by national associations. So projects that are typically, funded by the European Union or supported by public policy. So those are some of the things we do in Brussels, and again, many more aspects to it, like being at trade fairs and just speaking in webinars such as this one today. Thank you for that. So Europe wants to be stronger in a number of strategic sectors. Do you believe that Europe's cycling industry is ready to compete globally again in manufacturing and also innovation? Let me start by innovation, because I think that's where there's definitely a strong point for the European cycling industry. And I think you need to look at the innovation and the strengths we have in terms of innovation to then accelerate the possibility to develop more components in Europe and so on. I mean, what I mean by that, for example, is we know that bikes and bike components are made in Far East Asia a lot today because they rely on manual labor, and manual labor is cheaper over in the Far East. If we were, for example, to accelerate the production of components in Europe, we'd need to be looking more at automated production, which in itself implies that we innovate on the production techniques to be then able to create and make more things ourselves in Europe. So I'd say the focus on innovation comes before the capacity to make a bike where a majority of components would be sourced in the European Union or in a given country, for example. I think we need the innovation to start having the technology to build the components and then being able to do it at scale as well, because that's often an issue I've seen for the bike industry. It's that there's a need to have more scale, bigger capacity to be able to be competitive and resilient. And so, yeah, I think focus on innovating, on developing production methods, on techniques, on creating synergies between various companies and players at local level to start creating the critical mass that we need then to be able to reshore component production faster. Does that make sense to you, Jose? Of course, it a lot of sense. So if we look in 10 years from now, what role do you think the bicycles will play in the economy and in industry and the mobility systems in Europe? Well, I'd start with the mobility systems in Europe because, I mean, you were mentioning earlier on, short car trips, one person. If these trips aren't replaced by bikes whenever possible in 10 years, I'm actually quite concerned about our future as a species, to be honest. I think it's really important that, the whole mobility landscape, especially the urban one over the next decade, changes dramatically and puts the bike, the pedestrian, public transport at the heart of its mobility system. That's probably the starting point. And based on that assumption, one where the bike is really the staple part of daily urban mobility in 10 years, then the industrial opportunities, but the industrial transformation that would go behind it too, is pretty tremendous. And it's often difficult right now after, we've been in 3-4 years of very difficult times for the bike industry because of the geopolitical tensions, because of the various challenges we've encountered. It's often difficult to foresee that in 10 years it might be a completely different status for the bicycle market and its place in society. Now, the question that raises is, and that's maybe one for European policymakers, national policymakers, also for the industry, is, if the bike is the daily way of going around in towns in 10 years,
isn't it an industrial opportunity for Europe to capitalize on? And maybe now we can round the circle. This is where Portugal and the ecosystem you've developed here has such a crucial role to play. Not just to build on that opportunity, but also maybe cross-fertilize this approach, share this approach with other parts of Europe where a similar strategic vision for developing bike industry, bike markets, bike services can be developed. And I think that's that's something that bodes well for the future. At the same time, we could miss the opportunities to start seeing the change in mobility as an industrial opportunity for Europe, and the missed opportunity would be to continue entirely relying on the Far East, or almost entirely relying on the Far East to get components and so on. So let's keep the approach like you guys are doing, basically. Okay, so I think we reach our time. Thank you very much for this session. Maybe Isabel can take it from here. Well, thanks for that. Obrigada, José Miguel Santos, pela interessante condução e moderação desta conversa. Once again, thank you very much, Jack, for sharing your reflections. Passamos agora ao painel dedicado ao tema Duas Rodas, visão integrada para um setor competitivo. Este momento irá explorar a articulação entre indústria, mobilidade, energia, tecnologia e investigação, áreas essenciais para o desenvolvimento do setor. Recordo uma vez mais que podem continuar a colocar as vossas questões no chat. Participam então neste painel Diogo Fula, Business Developer do Battery Cluster, Miguel Pinto, Presidente do Mobinov, Cluster Automóvel de Portugal, e João Tavares, Diretor do Departamento de Engenharia Mecânica da FEUP. A moderação estará a cargo de Mário Felício, Financial and Tax Incentives Manager da Deloitte. Mário, tem a palavra. Obrigado, Isabel. Olá, bom dia a todos. Antes de mais, agradecer aqui o convite para fazer aqui a moderação deste painel que, além do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, também tenho aqui algum interesse especial. E agradecer também aqui a participação do Jacques e do José, que ajudaram-nos aqui já a dar umas premissas para este momento. Deixem-me só dizer-vos, como a Isabel já disse, temos connosco 3 pessoas que fazem parte de um cluster muito particular das duas rodas. Nós temos, tanto de um lado, Miguel Pinto da Amóvio, que tem toda uma formação e toda uma experiência neste setor e que atualmente é Country Head de Portugal da Amóvio e Presidente do Mobinov. Temos, por outro lado, alguém ligado mais à tecnologia, à inovação, da Battery Cluster, o Diogo Fula, que é atualmente o Diretor-Geral do Battery Cluster em Portugal, e depois temos também o professor João Tavares, da FEUP, que, para além de toda a sua experiência académica, também tem aqui uma participação muito interessante, desde logo em Engenharia Mecânica da FEUP, mas também como investigador no INEGI, e, portanto, certamente teremos aqui algumas boas premissas para discutir o ponto de situação daquilo que é o setor das duas rodas. E deixem-me começar com um ponto que o Jacques até referiu na sua intervenção, que eu achei curiosa a frase, como ele a pôs, que é: Portugal não é um produtor nato de bicicletas por engano, não é? É algo que tem vindo a fazer ao longo dos anos para estar onde chegou. E por isso eu se calhar começaria até pelo Miguel. Nós estamos num momento, obviamente, que já temos muita experiência, que já nos posicionamos de uma forma exemplar a nível europeu, e o próprio Jacques reconheceu isto, mas eu acho que nós ainda podemos vir a ganhar. E, portanto, a pergunta, Miguel, é: com as atuais tensões mundiais, que também foram referidas pelo Jacques, e depois também com aquilo que é a dependência das cadeias de abastecimento asiáticas, como é que Portugal se pode posicionar, ou em que medida é que se pode diferenciar para no fundo, crescer ainda mais? Antes de mais, agradecer o convite, cumprimentar a todos, os palestrantes e a audiência. Um abraço especial ao João, e ao professor João, neste caso. E respondendo à tua pergunta, Mário, como é que nós nos podemos diferenciar? Ou seja, nós temos que nos diferenciar. Nós temos uma economia que é muito aberta, é uma economia aberta, portanto nós não podemos nunca pensar que as exportações e a reindustrialização não são 2 focos prementes.
E, portanto, isso faz-se através da atração de investimento, naturalmente, e através da inovação em setores de ponta, que muitas vezes é o que falta ao nosso país. Já temos alguns bons exemplos, as bicicletas é um excelente exemplo, os veículos de duas rodas, que somos o principal produtor na Europa, mas temos que melhorar. Nós vivemos muitos anos a pensar que poderíamos subcontratar tudo à Ásia, e a pandemia de alguma forma veio desmistificar isso, e nós sabemos que, principalmente nas indústrias mais globais, o automóvel, um pouco a indústria das duas rodas também, e outras, que no pós-pandemia tivemos uma crise enorme de semicondutores que parou quase o automóvel. Foi um bom exemplo. Nós enquanto consumidores sabemos que às vezes temos que estar à espera de um carro 1 ano e tal, e portanto percebemos que não podemos estar tão dependentes da Ásia. Depois estes focos geopolíticos que o Jacques também referiu, e que ultimamente estão ainda mais que estão a ser ainda mais visíveis, ainda mais nesta altura da guerra com o Irão, permite-nos, leva-nos a pensar e a ter a certeza, se calhar, de que a Europa tem que ser um bloco com alguma autonomia estratégica em alguns setores. E em que a mobilidade é um dos aspectos que, de facto, está dentro desse contexto. E o que é que acontece na prática? Nós sabemos que, e com certeza o Diogo vai falar sobre isso e com mais propriedade do que eu próprio, nós sabemos que a refinação das baterias é feita em uma grande percentagem, à volta dos 80%, na Ásia. Sabemos que a Europa continua a fazer esforços, mas tem-se debatido com muita contestação, até muitas vezes das populações, no sentido de fazer a extração do próprio lítio. Não é essa a discussão que quero trazer para aqui, mas é importante que tenhamos consciência que, enquanto não tivermos estas infraestruturas, não vamos ser competitivos, e portanto temos que fazer aquilo que é possível fazer neste momento, que é sermos bons em termos de inovação, sermos bons em termos de criar produtos que são diferenciadores e crescer na cadeia de valor. Porquê? Porque nós sabemos que há mudanças previstas na mobilidade nas próximas décadas, e em particular naquilo que nos traz aqui na mobilidade suave, ou na light mobility, que vai ser uma força motriz. Sabemos que, em vez de meios de transportes isolados, teremos plataformas que vão integrar bicicletas partilhadas, transporte público, car sharing e até veículos autónomos, ainda não sendo uma realidade de forma massificada. Sabemos que já existem algumas cidades no mundo onde já existem veículos autónomos, geralmente táxis, a funcionar. Certo. É também uma realidade, sem me estender muito, que o bike sharing tem crescido a cerca de 20% ao ano, e portanto esta mudança de paradigma no comportamento dos consumidores está a transformar o nosso setor. E portanto, juntando a isto as metas globais de neutralidade carbónica, que são muito dependentes e vão estar muito dependentes também da mobilidade suave, principalmente dentro das cidades, nas próximas décadas, é óbvio que este tipo de projetos, e nomeadamente estas agendas, são essenciais para nos diferenciar num contexto que, sendo difícil, principalmente porque o automóvel está a sofrer bastante com uma ofensiva muito grande por parte dos chineses na Europa, porque nos atrasamos, os europeus se atrasaram em termos da eletrificação, como todos sabemos. No entanto, também temos boas notícias, que é no que diz respeito às duas rodas, como foi referido muitas vezes no painel anterior. Somos os maiores produtores nacionais, temos qualidade, temos inovação, e portanto não podemos perder esta dinâmica, e temos que levar para outros setores, porque só desta maneira que o país cresce. Miguel, já me ajudaste aqui no follow-up, e acho que o Diogo já percebeu, mas deixem-me só também ainda fazer uma ligeira, entre aspas, provocação, Diogo, no sentido de, além daquilo que é o nosso posicionamento e a nossa experiência, vou dizer assim, a mobilidade elétrica está aí, sem dúvida, mas nós lutamos muitas vezes com o nosso posicionamento, vou dizer, geográfico. Estamos na ponta da Europa, que muitas vezes traz-nos vantagens competitivas, mas outras vezes nem tanto, porque, por exemplo, para o setor das duas rodas, a Europa Central tem uma participação completamente fulcral. E pegando nisto, mas também pegando na tua experiência então no cluster das baterias, nós temos um potencial crescimento, creio eu,
em que nos podemos diferenciar? Um, É a questão da disponibilização do material para as baterias, ou será um produto intermédio no futuro? Ou como é que tu vês aqui a participação e este crescimento de competitividade, um pouco como o Miguel estava a dar nota? Claro. Antes de mais, muito obrigado, Mário e Miguel, pela introdução até. Exatamente, ou seja, nós aqui em Portugal estamos muito bem posicionados, pelo menos a nível europeu. Até diria que a nível da Península Ibérica nós estamos a criar quase que um hub de trazer investimento, nomeadamente para o setor de eletrificação de tudo que é mobilidade. Ou seja, nós aqui temos algumas questões que nos diferenciam, nomeadamente a disponibilidade de recursos minerais. Obviamente, o lítio sendo ele o principal, existe um grande filão que se distribui entre o sul de Espanha e atravessa Portugal, onde existem as maiores reservas de lítio a nível europeu. Os nossos custos energéticos são bastante competitivos face ao resto da Europa. Temos um forte crescimento do solar e eólico que permite também para quem vem trazer os investimentos, nomeadamente naquilo que são os bottlenecks da cadeia de valor, que neste caso serão fora a extração que só podemos extrair onde existem, mas a refinação e a parte da produção de células, que são extremamente custosas em termos energéticos, Uhum, gostam desta questão de sermos independentes em termos, ou quase independentes em termos de solar e eólica. Depois ainda a grande infraestrutura industrial e ainda a portuária. Fora isso, existe uma grande componente que é extremamente importante aqui, que é a proximidade a clusters industriais. Nós sabemos que somos muito fortes em termos da construção para componentes automóveis e para as bicicletas, aliás, somos o maior a nível europeu. Portanto, é muito importante haver já esta infraestrutura, porque esta infraestrutura permite que os Tier 1 e Tier 2 estejam perto e possam certo. ser rapidamente redirecionados para participar nestas novas cadeias. Agora, obviamente, uma das coisas que eu quero dizer é em Portugal, e o Miguel tocou neste ponto, nós temos as maiores reservas de lítio, nós temos reservas suficientes para produzir nos próximos, quando começarmos operações, numa única operação, cerca de 500, ou material suficiente para 500 mil unidades de baterias da extração, podemos estar a falar de dezenas de milhões de automóveis, mais ou menos 15% do total de produção de EVs a nível europeu. Uhum, Isto não nos torna independentes de todo, mas mas ajuda. fortalece muito a nossa posição. Exatamente. Claro, Aquilo que nós não nos podemos dizer, o que não podemos fazer, é ficar completamente dependentes, pelo menos manter uma percentagem que nos permita, em caso de extremos em que existe um controle do mercado, podermos ter algum tipo de autonomia. Isso é claro. claro, claro. Fora isso, temos visto várias empresas a vir para Portugal neste setor das baterias, um setor que já não se pode dissociar de qualquer das maneiras da mobilidade. Cerca de 85% do consumo de Uhum, baterias de íons de lítio provém da mobilidade. Neste momento o custo ou seja, a representação do custo de uma solução de mobilidade num EV é cerca de 40%, depende da bateria, se eu não me engano, nas bicicletas andará na volta dos 30%. Portanto, não há forma de dissociar isso. Mas, como eu estava a dizer, várias empresas que têm vindo para Portugal em termos de investimento, estamos a falar da parte da refinação, ainda não estamos numa fase de produção, mas Portugal vai ter duas refinadoras, uma delas já garantida pela Lithium, outra possivelmente mais à frente por um grande player uhum, europeu. E depois temos o outro bottleneck, que será a produção de células, com dois grandes investimentos, um deles da Cal, uma das maiores, uhum. o segundo maior produtor mundial de células, vem para cá para produzir uma das maiores fábricas de células da Europa, e ainda um outro produtor alemão que também vê Portugal com bons olhos. Fora isso, existem mais investimentos que futuramente se vão saber. Diogo, obrigado. Sou João, ou neste caso, para simplificar, João. Um, o Diogo tocou aqui num ponto que é, estamos a ver esta atração de investimento, obviamente que há empresas que se querem estabelecer em Portugal, há toda uma razão estratégica de negócio, mas depois existe também uma preocupação que eu acho que a maior parte das empresas hoje em dia sente, que é
se nós temos a capacitação, ou melhor, os recursos e o know-how para isso. Eu acho que em termos de conhecimento técnico, ninguém terá dúvidas que existe. O ponto é se existem recursos, e aqui estou a tocar um bocadinho com as universidades, ou seja, até que ponto é que nós também conseguimos crescer de um ponto de vista até intelectual e técnico-científico para dar resposta depois a esta competitividade que nós queremos alcançar. Obrigado, Mário. Muito bom dia a todos. É um gosto de fazer parte deste painel e deste evento. Distribuir os cumprimentos ao Miguel e estendo a todos os outros participantes. Ora bem, obviamente que este setor só pode melhorar ainda mais com a participação, obviamente, da inovação, com consideração de inovação, e isso passa muito pela universidade, passa muito pelos institutos da EFAS. Quando me pergunta sobre recursos, eu diria que recursos técnicos, isto é, pessoas, que eu acho que é o mais importante de tudo, são as Isso. pessoas e os conhecimentos das pessoas. Nós estamos, de facto, a academia está a produzir talento, jovens muito talentosos, não só para este setor das duas rodas, mas para todos os setores. Aliás, se nós fizermos paralelismo com a indústria automóvel, com a indústria agora aeroespacial e da defesa, nós vemos Uhum. muitas empresas players, como agora o colega anterior falou, a virem para Portugal, não só porque todos os outros recursos naturais e que nós temos, mas acima de tudo para ficar mais perto da geração de talento que nós estamos a formar. Uhum. E isso é importante. Nós vemos os nossos jovens a irem para todo lado do mundo porque têm talento. E quando digo para todo talento, não é só para a indústria, para a empresa, é também para as próprias universidades, porque considero que Uhum. de facto, os nossos estudantes têm uma formação acima da média que nós temos aqui tentado manter e até melhorar. Depois, a importância deste tipo de eventos, estas agendas, estes setores, esta ligação à indústria, é importantíssima para a universidade. Para que se saiba, a carreira de um professor universitário assenta-se em três pilares, não é? Portanto, a parte do ensino, a parte da investigação e a parte da transferência de tecnologia. E, portanto, a parte da investigação e a parte da transferência são dois pilares essenciais para a universidade continuar a funcionar, ok? Para continuar a funcionar, porque isso é de facto um desígnio. E a indústria também tem estado a fazer esta ligação à universidade, e, portanto, a própria universidade ao mesmo tempo precisa, por um lado, Uhum. aplicações que vêm da indústria, e por outro lado precisa também de recursos que também vêm dessas próprias colaborações. É isto que Certo. permite, por exemplo, eu equipar o departamento e a faculdade de equipar os nossos laboratórios, é isto que permite ter mais, jovens ainda a evoluir mais na sua formação, com alunos de mestrado, alunos de doutoramento, e portanto tudo isto Uhum. vai alimentar Promover essa o nosso competitividade, ensino. no fundo, Por não outro é? lado, se me perguntar como é que este setor pode crescer, e obviamente tendo honestidade, que isto não é a minha área de atuação principal, como obviamente, não é? Uhum. Mas eu acho que nós já estamos, por exemplo, a nível da produção, nós estamos com números já muito interessantes, nós somos o líder da Europa a produzir, não é? Agora, se calhar temos é que ganhar mais importância, isto é, por exemplo, trabalhar mais as marcas portuguesas, mais a marca, mais todo este ecossistema que está à volta das duas rodas. Quando nós, por exemplo, olhamos para uma Porsche, e fazendo mais uma vez a comparação com o setor automóvel, nós reparamos que a Porsche agora já não só faz carros, faz tudo, muitos produtos à volta Certo. de carros, não é? E tem uma Uhum. marca que é a marca Porsche. Nós olhamos, por exemplo, para a Apple, já agora para não estar no centro da mobilidade, temos a Apple para que vende computadores que se calhar são muito, não é se calhar, são muito mais caros que a concorrência, e se calhar um computador da concorrência com um preço muito mais baixo faz a mesma coisa, ou praticamente a mesma coisa, só que já se criou Claro. aquele mito da marca, não é? E a pessoa compra um Apple porque é mesmo Apple. E portanto, é isto Uhum. que que eu acho que falta, não só esta indústria, mas toda a indústria portuguesa, dos sapatos é a mesma coisa. Portanto, nós temos que criar valor acrescentado agora numa perspectiva de ter produtos mais distintos, ok? E ao mesmo tempo criar as marcas para nós termos valor acrescentado, muito mais valor acrescentado. Certo. Certo. E isso é que também nos vai tornar, mantendo o nosso nível de competitividade e mantermos competitivos e a ser líderes, porque a produção, o número de unidades vendidas, o número de unidades produzidas, isso é uma coisa que aparece depois do outro player, de outro sítio qualquer a fazer mais barato. Mas se nós tivermos um produto que tem uma marca, que tem características próprias, Sim, dá aquele fator de competitivo barra diferenciação, no por fundo, outro não é? lado, nós temos que ver que
quando há bocado perguntava a um colega anterior, aliás, ao Jacques, como é que ia ser daqui a 10 anos, e ele disse que era difícil prever. É difícil com estas mudanças todas, mas há uma coisa que nós temos que ver. Isto está na sustentabilidade. Isto está onde a sociedade está a caminhar. Esperemos nós, não é? Esperemos nós. E estamos a ir para cidades inteligentes, para as cidades cognitivas. Aquilo que também o Jacques falou, por exemplo, o veículo, as duas rodas, ser um elemento que faz a aquisição de dados, que depois partilha com outras contas, partilha com os carros, partilha com os sistemas inteligentes das cidades. Tudo isto é um ecossistema à volta das duas rodas, em que a bicicleta é praticamente a plataforma inicial. Ok? Certo, Plataforma certo. inicial. E, portanto, a partir daqui passa a haver um conjunto de serviços. Ok? E, por outro lado, há uma coisa que nós nunca podemos esquecer. A bicicleta vai ter um utilizador. E é preciso ver a experiência que a bicicleta dá ao utilizador. Isso é que depois faz que o utilizador mantenha-se a comprar a bicicleta, a continuar este instrumento de mobilidade e fique fiel à marca, tal e qual aquela coisa que nós ficamos fiel à Apple, ficamos fiel a outra marca. E isto mais uma vez, o conjunto de sensores é aumentar a experiência não só do utilizador e de um ponto para o outro, que isso é o seu objetivo principal da viagem, mas depois há todo um conjunto de coisas. O próprio veículo pode aprender com aquele utilizador, pode customizar a viagem em função dos interesses do utilizador, e aqui tudo entra a parte eletrónica, tudo entra a parte de machine learning, todas essas coisas, todos os dados, como o Jacques também falou, tudo isso, e isso está na inovação, e a inovação vem também muito com a parceria da universidade e dos institutos de interface. E, portanto, isto é de facto uma ferramenta, é aquilo, e esta agenda é um excelente exemplo do que é que deve ser de facto esta ligação, esta colaboração e este crescimento junto entre a indústria, a universidade, os institutos de interface, que estão aqui para fazer exatamente isso, a interface entre a universidade e a indústria. E o mercado, no fundo. Sim. João, aliás, pegando em todas as vossas intervenções, houve uma ou outra palavra que veio sempre à baila que tem que ver com ou inovação ou tecnologia, não é? Vocês acabam por estar sempre a tocar aqui neste ponto e já o Jacques também tinha referido exatamente isso e referiu aqui uma ideia até, de certa forma, que eu concordo pessoalmente, mas que tem que ver com aquilo que era a inovação de produto. Já é algo que está bem internalizado naquilo que é o modus operandi das empresas à data de hoje, mas hoje em dia já estamos a ver um shift da necessidade de mercado, quer seja para os sistemas de digitalização de resposta a esse produto, mas também ao processo produtivo que tem que evoluir, de certa forma, para produtos mais complexos ou até para aumentos de eficiência e de sustentabilidade. E agora a minha pergunta, eu se calhar começo contigo, Miguel, até porque consegues fazer um paralelismo com o setor automóvel, mas depois deixo-a aberta até para que os restantes comentem, é se consideras que isto de facto é o caminho a seguir, ou seja, apostar na digitalização de sistemas e cá está neste tal ecossistema até das cidades inteligentes que se fala, ou se achas que o foco até português, e estamos a focar-nos no setor português, se nos devíamos focar primeiro naquilo que é o processo produtivo para aumentar a eficiência, entre aspas, produto/custo, para depois dar resposta então a esta necessidade do mercado. É assim, isto é uma pergunta que sei que não é uma pergunta para estar fácil, aqui, atenção, Miguel. não, para estar aqui umas horas, mas é assim, temos que nos focar nos dois aspectos. Primeiro, na inovação do produto, e esta agenda vai aí, nós temos que nos focar na inovação do produto, porque nós só vamos ser competitivos se tivermos produtos que de facto sejam diferenciadores, porque nós sabemos que nós não queremos continuar a competir pela mão de obra mais barata. Nós agora não nos chamam low cost country, chamam-nos best cost country, mas nós queremos ser um país de mão de obra que é bem remunerada, porque de facto faz coisas que diferenciam, porque o João há pouco referiu a questão da Apple, as pessoas compram os telemóveis da Apple, ou os computadores, não é porque eles são fabricados na China, mas é porque são desenvolvidos, onde são, que é nos Estados Unidos, e que têm um nível de diferenciação muito, muito, muito interessante, e tem uma marca por trás. Portanto, aí é importante que haja diferenciação por parte, no que diz respeito à inovação no produto, tendo a marca por trás, mas tendo sempre a ideia de um aspecto. A criação de marca é um problema. Nós sabemos que hoje em dia, quando olhamos a nível global e perguntamos a alguém se perguntamos a alguém na China se conhece uma marca portuguesa, provavelmente não conhece. Sim.
Se formos aos Estados Unidos, se calhar também provavelmente será difícil apontarem 2 ou 3 marcas globais portuguesas de dimensão. Até porque não existem, não é? Ou as que existem não têm escala para serem assim conhecidas. E esse outro aspecto é que para inovarmos, para nos desenvolvermos, também temos que ter escala. E este tipo de agendas, de alguma forma, criam uma escala que na prática não existe, porque o nosso setor económico, a nossa economia é composta em 99,8% por PMEs, criam, de alguma forma, dão escala a projetos a estes projetos que de outra forma não poderiam existir, porque há setores onde é impossível entrar sem escala. Há setores onde é impossível entrar sem escala. Claro que nós temos nichos de excelência fantásticos em Portugal, mas temos que ter escala. Relativamente à segunda parte da questão, que era a indústria em si, ou a melhoria da produtividade, isso é um fator que tem que acontecer. Nós sabemos que hoje em dia a estrutura de custos de uma indústria da manufatura está a mudar. Nós temos que no final da década ou do século anterior, muitas empresas saíram de Portugal, deslocalizaram-se porque a mão de obra, nós estávamos a competir pelo preço da mão de obra e em indústrias de mão de obra intensiva, e elas começaram a deslocalizar-se porque perceberam que a mão de obra em Portugal estava a ficar mais cara e o Magreb ou os países de leste tinham uma mão de obra muito mais interessante. A estrutura de custos hoje está a mudar com a indústria 4.0, com a indústria 5.0, está a mudar. Hoje em dia a automatização é muito maior, a digitalização é muito maior, portanto isto vai permitir que se ganhe, que se tenha aí a inteligência artificial, que se tenha ganhos de produtividade e que se consiga trazer para Portugal, se calhar, empresas que há uns anos atrás não se conseguia trazer porque a mão de obra já não justificava, porque o fator mão de obra deixa de ser tão importante no custo de estrutura da própria empresa. E, portanto, eu acho que nós temos que fazer os dois em paralelo, não é? E mais não é? A questão da sustentabilidade. Nós sabemos que hoje em dia se debate muito a questão da sustentabilidade, sabemos que há países que voltaram a usar o carvão para produzir energia. Portanto, há aqui uma discussão até que ponto é que a Europa, nomeadamente na questão de 2035 do fim dos carros a combustão, que já deixou de ser um imperativo. Portanto, houve algum bom senso, porque se percebeu que não se podia mudar tudo de um dia para o outro, porque se ia pôr em causa a nossa estrutura económica, a própria economia, neste caso a economia europeia. Mas é um salto que se tem que fazer, porque é uma questão civilizacional. De outra forma, não é? Num dia deste estava a assistir a um programa engraçado, julgo que até foi o Steven Spielberg que fez para a Netflix, sobre a questão da evolução, e via-se a passagem dos répteis para os dinossauros, como é que acabaram, e depois dos dinossauros para os mamíferos. Portanto, nós corremos o risco, se não tivermos esta consciência ecológica forte, que tem que existir, independentemente de não ser transversal a todo o globo, não é? E também ter ao mesmo tempo o equilíbrio, que não podemos passar do 8 para 80, porque senão vamos para a nossa economia em risco, mas tem que ser feita. E, portanto, a resposta muito simples é tem que se fazer, tem que se inovar no produto, para se ter diferenciação, para se poder ter marca, e ao mesmo tempo tem que se ter fábricas mais eficientes, mais automatizadas, mais digitalizadas, porque o mundo está a andar depressa e nós não podemos ficar parados a olhar para os outros, porque senão vamos continuar a crescer como crescemos nos últimos anos. Nos últimos anos, se calhar, até nem foi tão mal, mas se formos aos últimos 20 anos, em que continuamos a ter níveis de crescimentos do PIB muito, muito, muito pequenos, e não é isso que se pretende. Diogo, complementas, porque aqui tens uma visão também do ponto de vista da resposta da mobilidade elétrica, não é? E do setor em si, que em termos de tecnologia / inovação ainda está aqui a caminho, não é? No fundo, até porque, ao contrário do que se vê nas e-bikes, em que nós vemos que há uma completa aceleração da adoção de soluções elétricas, enquanto no setor automóvel, por exemplo, ainda estamos a sentir, como se costuma dizer, uma estrada de lombas, não é? Há altos e baixos, é quase uma frequência, do ponto de vista físico, que estamos a assistir. Portanto, comenta só nesse sentido, até que ponto é que depois vocês, entre aspas, o setor consegue aqui dar resposta a estas necessidades de inovar no produto? Sim, primeiro dizer que as e-bikes acabaram por ser um processo mais fácil de fazer essa transição, porque as pessoas não mudaram basicamente a utilização das A bicicletas. forma, não é? Sim. Basicamente chegam a casa e carregam-nas, portanto pouco mudou no seu dia-a-dia. O automóvel mudou principalmente para aqueles que estavam habituados a fazer longas
trajetos e por aí fora. Portanto, a infraestrutura, ainda há pouco o Jacques está a falar sobre isso, tanto a nível da adoção das e-bikes, ou bicicletas de forma geral, como depois, se fizermos o paralelismo para o automóvel, toda a infraestrutura que é necessária e que ainda não está a par com aquilo que o mercado desejaria, é impeditivo que muitas vezes estas soluções se adotem. Agora, em termos daquilo que já se tocou aqui, há bocado o Miguel estava a falar sobre isso e o Jacques também tocou nisso há pouco, que a parte da digitalização no setor das baterias em concreto, para a mobilidade, não só é uma realidade, como é uma necessidade intrínseca para nós podermos sobreviver em termos competitivos. Porque as soluções que existem, ou seja, a produção de baterias que existe hoje, é quase toda ela automatizada. As poucas produções de células que nós temos a nível europeu dependem quase do dobro, ou melhor, peço desculpa, mais do dobro do número de recursos humanos para produzir do que as mesmas feitas na China. Ou seja, a digitalização, a parte da automação, a automatização de todos os processos tem de ser alguma coisa que todo este setor tem de construir from the ground up para poder ser competitivo. Nem sequer estamos aqui a dizer que podemos beneficiar muito da mão de obra ser mais barata no sul da Europa, porque aqui nem sequer temos essa competitividade. Temos de arranjar outras e outras, nomeadamente a energia mais barata e vinda de fontes renováveis. Depois, outra coisa que da digitalização também resulta, que é a parte da circularidade. Há pouco o Jacques também já falou sobre o EU Battery Regulation, que vem implementar a necessidade de se ter um Digital Battery Passport para cada bateria. Isso é o que irá permitir ao produtor, ao ator económico que põe a bateria no mercado, ser responsável por ela até o seu demais, até o seu fim de vida, e estabelecer o que quais são os componentes e o que é que compõe essa bateria. Isso irá simplificar muito o processo de reciclagem. Nós não temos mais recursos do que aqueles que já existem no chão. Nós temos de trazer recursos de fora, já sabemos disso. Temos de ganhar autonomia em termos da reciclagem para podermos fazer este canal circular e termos mais materiais posteriormente, ou se nem sequer conseguimos pensar daí a 30 anos continuar no mesmo consumo de baterias, porque simplesmente não há materiais. Certo, certo. Eu ia aqui puxar também, professor João, porque nós estamos a falar, obviamente, há necessidades de resposta, e estamos a falar no setor das baterias, que é necessário, digamos que é como uma fase 1 daquilo que depois a mobilidade necessitará. A minha pergunta é se já se sente ao nível da academia e daquilo que é os estudos que têm vindo a fazer ao longo destes últimos anos, vou dizer mais recentes, se já estão a dar resposta aos desafios que estes setores têm, ou seja, se já estão a adaptar-se àquilo que é os vossos estudos, ao vosso intuito tecnológico, para dar resposta a temas que hoje em dia ainda existem, por exemplo, como nós falámos no setor automóvel, podem ainda não dar uma boa resposta do ponto de vista da mobilidade, mas que no setor das bicicletas ainda poderá trazer diferenciação competitiva. Sim, nós felizmente, quer internamente, quando os professores e os investigadores, quando começam a ver, começam a aparecer tópicos novos, nós estamos sempre nesse. Aliás, isso é um desígnio da própria universidade, estar sempre na ponta do conhecimento e daquilo que se prevê que vão ser os caminhos da sociedade. Mas depois estamos também a receber, e bem, as solicitações da própria indústria, dos setores industriais e, portanto, temos desafios também desse lado e, portanto, isto é o que torna estas colaborações ainda mais interessantes, como é o exemplo desta agenda. Deixa-me dizer que a bicicleta não é só a bateria, não é? Não é só a parte elétrica, não é só, é uma plataforma, como eu há bocado falei, de muita coisa. E há aqui uma coisa muito interessante para a bicicleta, que é, nós temos que ver que tipicamente a bicicleta está sempre associada à juventude, não é? Muito associada à juventude. É uma das coisas que começamos a aprender quando somos pequenos e depois vai-se mantendo ao longo da nossa vida. Por outro lado, nós temos que ver também que a juventude que está agora a aparecer está muito mais ligada a estas questões de sustentabilidade. E, portanto, eu acho que isso é, digamos, está aqui todas as variáveis conjugadas para, de facto, este setor das duas rodas sustentável, ter futuro e a de ser adotado ainda mais pela juventude. E depois lá está, se nós ligarmos
as tal experiência do utilizador, cria-se um laço entre o utilizador e o veículo, depois vai continuar-se pela vida fora e, portanto, a pessoa vai continuar a usar a bicicleta e por aí adiante. Depois, como há bocado foi falado já pelos colegas, a partilha de bicicletas nas cidades, tudo isto vai crescer e vai se tornar cada vez mais natural. Agora, obviamente que eu vejo que a reciclagem, que é uma sustentabilidade, reciclagem, Uhum. economia circular, não é só a nível das baterias, é a própria plataforma, a própria bicicleta, que também vai ter que ser, por um lado, cada vez mais customizada ao utilizador. Portanto, o utilizador vai ter a possibilidade de poder escolher e variar esse tipo de coisa, e depois também ser ao longo da vida, ter os seus upgrades, e, portanto, ser reutilizado e por aí adiante. E, portanto, eu vejo isto, quando me pergunta, mas agora perguntava ao colega onde é que estão os maiores desafios, está na parte produtiva, na manufatura, ou se está na parte que vem a seguir. Eu diria que, como toda a indústria portuguesa, está cada vez mais alerta à digitalização, a adotar as ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, tudo isso já está a ser feito e cada vez a um nível crescente da adoção, felizmente. Claro que vai continuar a existir sempre, como o Miguel falava, quer dizer, novos materiais, mais digitalização, mais inteligência artificial, isso vai tudo continuar, mas isso, eu diria que isso é imparável. Agora, há outra parte que nós temos que, calhar, preocupar-nos mais, que é enriquecer o produto, é trazer mais valor acrescentado ao produto, mais valências, mais variáveis, mais fins até que se calhar agora tem. Porque isto vai interligar, como há um bocado falava, com as próprias cidades, com outros veículos, com outros utilizadores, toda esta experiência e tudo isto é coisa que nunca foi, está a ser pensada agora, não é? Portanto, está a pensar Ah, agora. E eu ah, acho que isso é que é o grande desenvolvimento, porque outra parte tecnológica da própria parte produtiva, isso já está a acontecer naturalmente. Mas, obviamente, que existem as outras partes, que é tornar-nos mais independentes ou tentar ganhar robustez uhum, frente a setores como asiáticos e os materiais, esse tipo de coisas, não é? uhum. E por outro lado, também toda a cadeia logística que está associada ao setor, que se calhar também temos que começar a trabalhar toda a cadeia que vem a seguir, não é? E portanto, mas eu diria que estamos num bom caminho e o exemplo é ver que isto, com a minha idade, quando eu era pequeno, e o meu pai tinha uma pequena empresa, falava Águeda, o setor da bicicleta, não é? Era o setor da bicicleta. Uhum. Tudo isso sempre foi um exemplo em Portugal. E estamos a ver que agora continua a ser um setor bandeira dos maiores de exportação de Portugal. Portanto, isto só tem que nos deixar contentes e trabalhamos nos novos desafios que vêm aí, porque é manter atualizado e crescer ainda mais. Olhem, só pena não ultrapassarmos muito o nosso tempo, que já o batemos, mas queria só deixar uma última pergunta para todos, que respondam de forma muito sintética, ok? E que digam aquilo que é, na vossa síntese daquilo que nós estivemos aqui a discutir, o desafio barra oportunidade que vocês veem então para o setor das duas rodas, e começaria com o Miguel e depois terminaríamos no professor João, mas fecharíamos por aqui. Sim, sendo muito breve e respondendo de forma muito sintética esta questão que eu acho que é mais importante de todas, eu acho que nós temos que passar de uma lógica de made in para uma lógica de created in. E há pouco eu referi, quando dizia que as pessoas compravam os telemóveis, não era pelo sítio onde eles eram fabricados, mas era pelo sítio onde eram desenvolvidos, porque tinham confiança de facto na qualidade e no nível de desenvolvimento que temos. É isso que nós temos que fazer. O país hoje já tem de facto fabricantes seja no caso das duas rodas, seja fornecedores de componentes automóveis, seja noutras áreas, de facto, de excelência, mas tem que ter dimensão e tem que criar marca, que também há pouco o João referiu, portanto, aqui o salto que eu acho que é essencial dar é passar do made in para o created in, que é um desafio que tem que passar pelos governos, tem que passar pelas empresas, tem que passar pelas universidades, que tem que passar pelas associações empresariais e que tem que ser um desígnio nacional, porque senão de outra forma nós não vamos deixar de ter estes crescimentos um bocadinho anémicos que temos tido nos últimos anos. Diogo, força. Obrigado, Miguel. Eu não podia estar mais de acordo com o que o Miguel e o João já disseram. O made, não é só made in, é o built in ou design in. Acho que a criação de marcas
é um dos fatores principais para aumentar o valor acrescentado. Agora, relativamente ao setor das baterias, isto é um setor novo, como toda a gente sabe. A Europa está a investir imenso neste setor. Existem muitas oportunidades, não estamos a falar só de financiamento, mas existem muitas oportunidades de negócio. Basta estar atentos. Estamos a falar desde da parte de software até a parte de mais de hardware, controle de eletrónico, e até as componentes para as Gigafactories que vão ser instaladas em Portugal, até opções de software para o DBP, etc. Portanto, é uma questão de ficarem atentos. Uhum. O Cluster está sempre aberto para ajudar naqueles que estão interessados em entrar para o setor e eu deixo esse call to action. Obrigado, Diogo. Força, Professor João. Eu concordo com os dois colegas anteriores. Eu, se calhar, diria que está na hora de assumirmos a nossa criatividade. Porque a criatividade já existe, só que nós se calhar, não a vendemos, não é? Nós não a vendemos como um dos nossos talentos, a criatividade. Porque se há coisa que eu acho que nós os portugueses temos é criatividade, é engenho, não é? Com todas as dificuldades, nós conseguimos superar e conseguimos estar a bater-nos com outras sociedades que se calhar têm muitos mais recursos e Uhum. naturais e até acima de tudo naturais, porque de recursos técnicos das pessoas, eu diria que nós estamos muito bem, e, portanto, não estamos em nada atrás. E eu volto a dizer, a formação dos nossos engenheiros, em particular dos nossos engenheiros, mas de outras áreas, acredito que sim, bate-se com qualquer outro país. Sinceramente, bate-se com qualquer outro país. E, portanto, nós só temos é que assumir esta nossa vertente criativa. E, portanto, é aquela coisa do português, é assumirmos. Obrigado, professor João, e obrigado a ambos por digo, estes três oradores que foram, sem dúvida, tiveram aqui uma participação excelente e deram aqui algumas ilações sobre o nosso setor. Isabel, força. Não quero mais voltar a agradecer ao Mário a moderação e aos nossos oradores e entraríamos agora num momento de perguntas e respostas. Não temos muito tempo, mas para conduzir esta parte do programa, eu passaria de novo a palavra ao Mário Felício. Obrigado, Isabel. Deixem-me só aqui confirmar nas questões qual será a primeira, mas eu diria que é aqui a do Luís Pires. A pergunta, eu acho que é direcionada para ti, Diogo, tem que ver com como é que está a ser encarada a obrigatoriedade de reparabilidade das baterias que a Comissão Europeia está agora a tentar impor aos agentes económicos. Tu já tocaste um bocadinho nesta questão, mas força. Posso ir um bocadinho mais a fundo. Eu e o Cluster vemos com muito bons olhos o facto de existir a possibilidade de reparabilidade das baterias. Hoje em dia, a realidade não é essa. A maior parte das baterias são feitas mais com consciência de aumentar a capacidade de autonomia da bateria, aumentar a segurança e por aí fora, e isso normalmente implica deixar para outros planos ou para segundos planos a questão da reparação. Agora, independentemente, isto também tem de ser feito de forma sustentável, porque e eu creio que a Comissão Europeia está a ter essa abordagem. Não podemos esperar que os operadores económicos que impõem a bateria no mercado agora esteja responsável pelas baterias que já foram colocadas nos últimos anos, porque elas não foram desenhadas para isso. Se pensarmos nas baterias da Tesla, elas são cheias com uma espuma, é virtualmente impossível conseguir-se fazer a reparação. Independentemente, sei que existem marcas, nomeadamente do setor automóvel, que já estão a fazer o Design for Disassembly para facilitar esta reparação e estão nomeadamente a trabalhar, e posso nomear aqui o grupo da Kia e da Hyundai estão a trabalhar com uma empresa sul-coreana que também tem fábrica na Alemanha para facilitar esta mesma recuperabilidade, ou seja, permitiram que as baterias fossem desenhadas de uma certa forma para poderem ser desmanteladas e corrigidas, módulo a módulo, não célula a célula. Isso aí permite estender a vida útil das baterias,
funciona como qualquer outro componente do setor automóvel, ou seja, se tem alguma coisa e está dentro da garantia, vai para trás, é recuperado, é voltado a ser colocado. Se não for recuperável, não é. Eu espero sinceramente que esta seja a abordagem que a Europa vai ter. E pronto, sobre este assunto dava para falar muito mais, mas Não, eu creio O Luís respondeu, mas tu já respondeste a uma parte que tinha que ver com se a reparação era ao nível da célula ou ao nível do módulo. Tu já disseste que é ao nível do módulo. A questão é se dará no futuro para evoluir para um momento em que se faça uma reparação das células individuais. que existem limitações Uhum, técnicas, nomeadamente em termos do que é feito. Primeiro, depende do tipo de célula, depende da forma como o módulo é montado e depende como é que depois as ligações são feitas. Ou seja, se nós estivermos a falar de elementos soldados e por aí fora nos terminais, isso depois pode dificultar muito e hoje em dia são quase todos assim. Por causa de segurança e por causa da automatização do processo. Se nós passarmos por ligações mecânicas, passamos a ter mais redundância, mas ao mesmo tempo também estamos a aumentar certo. custos e a diminuir segurança. Portanto, Sim, é um trade-off, no fundo. Um, ok, eu estava aqui a ver se tínhamos mais questões, mas eu creio que não. E assim sendo, eu passo a palavra novamente para a Isabel. Muito obrigada, Mário. Então, estamos a chegar à reta final do nosso webinar. Agradecemos novamente aos nossos moderadores, aos nossos oradores, a partilha de conhecimento e reflexões. E para concluir este webinar, convido novamente Pedro Araújo, o CEO da Polisport, líder do consórcio da AM2R, que irá proceder ao encerramento da sessão. Muito obrigada. Pedro Araújo tem a palavra. Muito obrigado, Isabel. Eu quero, eu gostaria de terminar agradecendo a todos os oradores pela partilha do conhecimento e pelas perspectivas que nos deram e por toda esta, pelos desafios que foram aqui colocados e realmente o futuro, conforme podemos verificar, há realmente desafios e, portanto, não podemos parar. Temos de continuar, digamos, este trabalho. Portanto, quero também agradecer, portanto, à Abimota, portanto, pela criação de todo este webinar, igualmente a todos os parceiros do AM2R, tanto que tem tido um trabalho importante, tanto no desenvolvimento da agenda, tanto, e mostrou realmente, de uma forma clara, há desafios importantes, também há grandes oportunidades que não podemos deixar escapar, tanto, e, acima de tudo, a mobilidade sustentável está aqui para continuar a ter uma afirmação cada vez mais importante portanto, na nossa sociedade. Portanto, agradeço também a todos os participantes neste webinar que tiveram, digamos, disponibilizaram todo o seu tempo para realmente chegarem e nos poderem ouvir e resta-me unicamente desejar a todos, portanto, a continuação de um excelente dia. O meu muito obrigado para todos.